Sabe aquela pessoa que é boa demais? Ou boazinha demais, para usar um termo mais pejorativo? Talvez você conheça uma pessoa que tem esse jeito, ou talvez você até mesmo seja essa pessoa. Mas será que existe algum problema em ser uma pessoa boa ou uma pessoa boazinha? Prazer, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo e nesse vídeo eu vou trazer algumas reflexões sobre essa questão de ser uma pessoa boa ou uma pessoa boazinha. Talvez esses termos eles tenham conotações diferentes, mas ambos podem caber aqui na nossa reflexão. Só que a abordagem que eu vou trazer aqui nesse vídeo vai ser um pouco diferente. Vai ser uma abordagem um pouco mais profunda e eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio, quero ver se faz sentido para você. As reflexões que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, elas têm surgido a partir de um livro chamado Ao Encontro da Sombra. Eu vou até deixar o link dele aqui na descrição, caso você queira adquirir para você. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos sobre o conteúdo que eu vou trazer aqui, ele baseia também outros conteúdos que eu trouxe aqui no canal, particularmente os dois últimos vídeos que eu falo sobre a sombra. E aí, quando nós falamos sobre autoconhecimento, nós vemos pessoas que ou acham que se conhecem muito, ou não se conhecem, e geralmente, essas pessoas que acham que se conhecem muito, podem acabar evitando algumas partes de si mesmos. Como eu disse nos outros vídeos, de não olhar para algo que existe dentro de você e de alguma forma ou por algum motivo você não quer reconhecer. E às vezes, olhando nesse sentido, quando você não olha para algumas partes de si mesmo que são um pouco difíceis, você pode acabar se tornando uma pessoa boazinha ou boa demais. E isso pode se refletir em, obviamente, coisas positivas, como o altruísmo, fazer o bem. Só que você concorda comigo que todo mundo tem uma parte negativa também sobre si mesmo? Quando você nega que essas partes negativas elas existem, é como se você guardasse ou prendesse um animal no porão. Quando você suprime isso, você prende um animal feroz em uma gaiola ou em um porão. E aí, nesse porão tem uma janela. E aí o que acontece? Esse animal ele foge. E você vai encontrar ele na rua. Mas o que eu estou querendo dizer com encontrar esse animal na rua? De maneira simbólica, seria você ver esse animal em outras pessoas. Na forma de maldade que você enxerga nos outros, e em tudo aquilo que você considera que é algo negativo, que a pessoa não deve ter em si mesma. A falta de altruísmo, tudo aquilo que você não aprova. Então você começa a olhar para as pessoas como diferentes de você. Então aquilo que era uma parte sua, agora faz parte somente das outras pessoas. E esse fenômeno eu até explico em outros vídeos, que é o fenômeno da projeção. E o mundo ele acaba virando uma ilusão, em que os outros são assim, os outros são desse jeito e eu sou assim. E claro, os outros eles podem realmente ter qualidades negativas, realmente você pode estar certo em relação a isso. Mas o problema é quando nós negamos que nós também somos, em alguma medida, parecidos com as pessoas com quem nós convivemos, mesmo que seja só de alguma maneira ou em alguma medida. E aí que existe o perigo. Quando você se torna o ser bonzinho, o fazedor de bem, você acaba, na verdade, criando o mal, fazendo o mal. Porque quando você se torna esse ser bondoso demais, você acaba subestimando que dentro de você existe um lado negativo, existe uma parte ruim, né? Então nós nos deixamos levar por algo que nos impede de perceber algo de ruim em nós mesmos, porque afinal nós não temos defeitos, não por maldade necessariamente, né? Às vezes você passou realmente por algumas coisas que te fizeram chegar nesse ponto, mas quando nós não reconhecemos que podemos ser egoístas, podemos ser agressivos, manipuladores, essa parte continua a existir em nós e nós não temos o que fazer contra esse inimigo, né? E é somente quando nós percebemos
quando nós olhamos para nossa parte, para essa parte que nós não queremos ver, que nós podemos lutar contra ela, lutar contra esses impulsos negativos e ir até as raízes para saber de onde que isso vem e tentar fazer alguma coisa a esse respeito. Então, não é somente sobre... Isso é engraçado ficar falando, né? Não é sobre isso. Mas não é somente a respeito de conhecer a sombra, mas de confrontá-la. Porque só depois que você fica extremamente chocado, quando você olha para isso e você tem esse choque, que você se surpreende com aquilo que você vê, só assim nós podemos ter coragem. Porque ao vermos quem nós somos de verdade, e não somente aquilo que nós queremos ver, ou aquilo que nós pretendemos ser, é somente depois disso que nós podemos crescer de verdade como pessoas. Porque você não fica mais fingindo que aquilo que é feio, aquilo que é ruim, aquilo que é negativo não existe em você. Então é uma questão de clareza e de honestidade também consigo mesmo e com as outras pessoas. Você é honesto com aquilo que você sente sobre os outros e com aquilo que você sente a respeito de si mesmo também. Hoje em dia, por exemplo, se fala muito sobre se amar, ter um autocuidado, especialmente por conta desse crescimento, desses conteúdos a respeito de desenvolvimento pessoal, né? Mas eu fico me perguntando, até que ponto isso não está falando sobre se abraçar ou ver apenas o melhor de si mesmo, ver apenas as partes positivas a seu respeito. E aí eu me pergunto uma outra coisa, será que parte da solução não seria também olhar para aquilo que há de negativo em você mesmo e de não negar nenhuma parte sua? Porque pode ser que uma pessoa, quando ela está em sofrimento psicológico, alguma depressão, alguma ansiedade, algum transtorno relacionado ao pânico, por exemplo, as outras pessoas e a própria pessoa pode acabar pensando que isso é coisa espiritual, isso é demônio, isso é falta de Deus. E aí, será que isso não seria também uma tentativa de negar que você tem partes negativas em si mesmo? Que você não é perfeito? E que isso na verdade não é nada de falta de Deus e nem nada espiritual? Então, a responsabilidade da mudança ela vem com o reconhecimento de que essas coisas existem e que você pode tomar alguma iniciativa a esse respeito. Eu vejo muito na psicoterapia, às vezes quando alguma pessoa vem para eu atender e essa pessoa ela não queria estar ali, dá para perceber que essa pessoa tem feridas, tem traumas, tem impulsos que ela não quer reconhecer. Ou então ela tenta esquecer, ela não quer falar sobre aquilo. Geralmente é quando a pessoa ela é levada para terapia e no fundo ela não queria estar ali, né? É muito mais fácil trabalhar com alguém que quer realmente estar ali, como qualquer outro trabalho. Então, a pessoa, ao invés de enfrentar os problemas que existem dentro dela, ela acaba tentando remover, eliminar. Só que os problemas, todo mundo sabe, eles não deixam de existir só porque você não está olhando para eles ou porque você está ignorando a existência deles. Então, o que você acaba fazendo? Para não enfrentar esses problemas, ou para achar que está enfrentando, você tenta eliminá-los ou removê-los de alguma maneira. E aí como é que geralmente as pessoas elas fazem isso? Por meio de antidepressivos, por meio de vícios como jogos, álcool, ou noites em festas, para tentar se divertir e esquecer de questões que continuam pendentes ali. Então novamente você não assume a responsabilidade. Você recorre a ansiolíticos, antidepressivos, mas realmente seguir um caminho de tentar chegar à raiz daquele problema, você não quer. Porque isso implicaria dor. Isso implicaria um grau de sofrimento. Só que você não quer isso, mesmo com a possibilidade de superar e talvez ter uma vida melhor. Mas sim, realmente pode ser difícil olhar para isso e ver uma resposta ou uma melhora, ou pensar que pode haver uma melhora, sendo que você está passando por isso há tanto tempo, né? Então, dá para entender de alguma maneira.
Só que aí você acaba não lidando com as coisas ruins, com as coisas negativas. E aí, essa experiência de tentar olhar para dentro de si mesmo, ela pode ser tão dolorosa que ela pode ser olhada de uma maneira simbólica como é a morte. Mas assim como a morte, ela olhada de maneira simbólica, ela representa uma transformação, uma mudança de estado, esse processo ele pode também ser, apesar de ser tão doloroso, né, de remeter à morte, ele pode também representar essa transformação, essa mudança. E aí, quando eu falo nesses vídeos sobre bem, mal, positivo, negativo, eu não necessariamente estou ditando alguma coisa, né, dizendo o que é certo e o que é errado. Até porque eu entendo que as pessoas elas têm experiências únicas, né, experiências pessoais, e elas também têm aquilo que elas entendem que é certo e que é errado. Mas é claro que também existe um consenso em algumas coisas. Por exemplo, o medo, ele pode ser considerado algo ruim pela maioria das pessoas. Ajudar os outros é considerado algo bom. Luz, escuridão, sombras, tudo isso que eu falo, eu estou falando de maneira simbólica, né? É algo que está no nosso imaginário como algo um pouco mais relacionado ao negativo ou ao positivo. E aí, eu também entendo que nós compartilhamos algumas coisas, que nós entendemos em algum grau do que é certo e o que é errado, né? Nós concordamos. Então eu acredito que você que está me assistindo imagina, por exemplo, que assassinato, roubo, entre outras coisas, são realmente coisas indiscutivelmente negativas. Então, eu quero que você pense comigo. Será que você tem sido essa pessoa boa demais ou boazinha? Eu quero que você reflita sobre as suas reais motivações, sobre aquilo que há de mais profundo em você mesmo. Quero que você pense em como que ser bom demais tem te prejudicado de alguma maneira. Será que isso tem te afastado em algum nível das outras pessoas? Porque de tanto ser bom, pode ser que as pessoas elas não conheçam os seus defeitos. Podem achar que não há nada de errado com aquela pessoa, mas será que isso te aproxima ou isso te afasta das pessoas? E se te aproxima, ótimo, mas e se te afasta, também é ótimo, né? Porque você acaba afastando pessoas que no fundo não deveriam fazer parte da sua vida ao perceber que você também tem defeitos ou que você é um ser humano. Esse é um tema que pode ser trabalhado em psicoterapia. Se você quiser iniciar um acompanhamento psicológico comigo de forma online, você pode clicar nos links que estão aí na descrição, tem o meu WhatsApp, você pode mandar mensagem diretamente para mim, que eu vou responder assim que eu puder. E eu quero que você comente se isso faz sentido para você, e até o próximo vídeo.